Meu nome é João Lucas e eu vou falar um pouco sobre a origem do português. Estima-se que o português teria surgido entre os séculos 9 e 13, pois existem documentos escritos no século 13 em português, como o Testamento de Afonso II. Foi nesse século que Dom Denis, rei de Portugal, oficializou o português como a língua que deveria ser usada em todos os países que falassem em português. A língua portuguesa tem 4 fases. O arcaico do século XIII ao final do século XIV incluía a realidade galego-portuguesa, o português arcaico médio da primeira metade do século XV à primeira metade do século XVI, português moderno da segunda metade do século XVI ao final do século XVII e o português contemporâneo do século XVIII aos dias atuais. E o português teria chegado ao Brasil a partir das expansões marítimas acontecido em 1500. Financeiro. Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa ou pessoa física. Em outras palavras, o conceito une tanto o que uma entidade possui como aquilo que ela deve. Para fins contábeis, o patrimônio constitui apenas aquilo que pode ser medido em valores monetários. O termo patrimônio possui relação direta com a contabilidade, ciência que tem como definição estudar, interpretar e registrar os fenômenos que afetam o patrimônio de uma organização. O patrimônio constitui uma universalidade e é indivisível, não podendo ser desmembrado. O patrimônio linguístico de um país é um dos seus maiores bens. É o reconhecimento e valorização das línguas, portadoras de referência, a identidade e a memória e diferentes grupos formados da sociedade, além de seu maior legado às gerações futuras, pois, com a transmissão dos idiomas, transfere-se milhares de características, fatores e costumes especiais e únicos. Por consequência, a morte de um idioma implica na perca imensurável a um país, inclusive a humanidade, pois perde-se, além da forma básica de comunicação, uma cultura com todas suas expressões, como folclore ou como até lendas, histórias de seus antepassados. A língua portuguesa possui vários sotaques. Isso pode ser visto com maus olhos por certas pessoas, por ter preconceito com algum sotaque, algum jeito que algum povo ou alguma região tem de falar. Mas isso vem desde a nossa colonização, que vem de supremacia portuguesa na sua maior parte, mas com a interação que veio dos outros povos, como holandeses, italianos, franceses e até com os indígenas mesmo. A gente acabou adquirindo algum sotaque. Tem vários tipos de sotaques no Brasil. Segundo alguns estudos recentes, são cerca de 16 tipos de sotaques diferentes que nós temos no Brasil. Para podermos explicar a diversidade de sotaques na região brasileira, é necessário analisarmos a vinda dos estrangeiros para o Brasil. Nós temos como exemplos dessa influência dos estrangeiros que foram trazidas o Rio de Janeiro, em que a corte sediou o Rio como uma capital da corte, né? E fez com que houvesse um forte sotaque na região, assim fazendo com que até hoje seja muito perceptível a puxada do S, que eles puxam muito o S e também é muito chiado esse S. E também temos na Amazônia, que é uma região muito continental e com uma mata muito densa, o que dificulta a questão da chegada dos estrangeiros. E com essa dificultação, o sotaque de lá é muito influenciado pela questão dos indígenas. Deve-se ter em mente que mesmo que a variável brasileira do português tenha tido sua origem na língua portuguesa de Portugal, em junção com as culturas indígenas e africanas, a língua portuguesa do Brasil possui mais do que o dobro de falantes nativos do que a soma de todas as outras variantes, até mesmo em junção com a língua oficial, o que garante ao Brasil uma grande representatividade no âmbito do português mundial.